aqui a gente vai pegar um cabo branco, porque a gente vai trocar a cor. O cabo preto, ó, tá aqui. Vou trazer a laçadinha do branco aqui por dentro. E eu ajusto aqui o preto. Deixa ele aqui por enquanto, tá? Eu vou fazer aqui uma corrente para eu poder começar a trabalhar a minha carreira, que será em branco. E observe, como eu falei para vocês, a minha carreira, que será em preto daqui a pouquinho, ela se iniciará aqui, né? Porque o outro lado é a manga, tá bom? Então, eu preciso trazer o meu cabo junto. Então, eu mantenho o branco, eu mantenho aqui. Vamos agora tirar, porque a gente não tá mais trabalhando com o preto, então a gente não precisa mais disso. E o cabo preto, olha aqui ele, ó. Tá vendo ele aqui? A gente vai acompanhar ele aqui dentro. Então, funciona assim, ele tem que passar por dentro do ponto. Então, a gente vai fazer o ponto aqui, e eu preciso que ele fique aqui dentro, ó. Na hora de fechar o ponto, ele vem pra cá. Ele passa por cima. Vou fechar, ó. Ele tá aqui dentro. Olha ele aqui, ó. Dá pra ver? Aí, de novo, né? Vou fazer o ponto. Ó, ele fica por trás. Aí, eu vou trazer ele de novo aqui por cima, ó. Olha aqui ele aqui dentro. Faço a primeira laçada do ponto e depois ele vem pra cá. E eu trago ele sempre aqui por dentro. Dessa forma, a gente vai tecendo os pontos baixos e ele sempre vai ficando aqui dentro caminhando, até eu alcançar a posição em que eu vou começar aqui a fazer a manga. Lembrando, a manga não vai ser feita agora, tá? Eu só vou deixar ele posicionado aonde eu preciso para daqui a 2 carreiras. Então, essa que eu tô fazendo agora, mais a próxima, aí sim, trabalhar com ele na posição da primeira carreira da manga. Então, olha lá, minha gente, fiz as minhas 2 carreiras e o meu cabo está aqui, ó, esperando para eu iniciar a carreira que será em preto, né? Então, eu vou colocar a posição do cabo, a posição que deveria ser, e eu vou ter que passar este cabo que tá deste lado, foi o lado que eu acompanhei, para o outro lado, porque eu tenho que trabalhar sempre na posição como se eu tivesse ido até o final. Então, eu teria vindo até aqui e eu iria iniciar aqui. Então, ele tem que estar nessa posição. Mas o cabo não fica voltado para este lado na hora que eu trabalho a carreira que vem para cá. Ele tem que estar do outro lado. Então, eu vou levar o cabo por outro lado. Então, eu vou fazer assim, ó. Vou passar aqui a agulha, vou trazer uma alça para cá, jogo o cabo. Olha só a situação. E aí, eu faço assim, ó. Ó. Eu trago ele assim. E eu faço as correntes que eu preciso para trabalhar a minha carreira, porque a gente sabe que agora é carreira de ponto alto. Então, a gente inicia com cordão de correntes. Então, eu tenho aqui 2, eu tenho 3. Vou laçar e aí, olha, eu vou trabalhar os meus pontos altos como a gente trabalharia em qualquer outra carreira. A diferença é que aqui a gente não teve um arremate, aqui a gente caminhou com o cabo. E agora eu vou tecer a sequência que vai compor a minha outra manga. Então, olha lá, minha gente, eu trago aqui para vocês um lado totalmente feito, inclusive, minha gente, com o acabamento aonde eu fiz uma borda de pontos baixos com o relevo da peça voltado para mim, então a frente é voltada para a gente vai lá e faz um ponto baixo para cada ponto ao redor da peça por completo. É esse conjunto de pontos que vão nos permitir fazer a costura dos 2 lados dessa peça. Ah, porque sim, né, minha gente? Nós temos 2 partes iguais a esta. Então, aqui você tem uma acabada. E aqui eu trago uma que não tem o acabamento. Então, veja aqui, ó. Olha aqui os pontos tudo, né?
Tá tudo aqui os cabos e tal. Então, o que que eu vou fazer agora? Trabalhando com o relevo virado para mim, então voltado à frente para mim. Você pode começar em qualquer ponto, não tem ponto certo, não tem ponto errado. Você vai eleger qual a cor que você quer utilizar para fazer a borda. Eu elegi o preto, porque a minha costura eu farei com o branco. Mas você pode fazer a costura e a carreira com uma cor só e eleger qual é a cor que você quer. Fica aí a seu critério. E aí, pessoal, escolho qualquer ponto, não tem ponto certo, ponto errado. Eu vou começar por aqui. Tanto faz por onde eu começo. Vou passar a minha agulha em um pontinho. Eu vou puxar aqui o meu cabo, vou deixar um pedacinho dele correndo e o restante eu vou trabalhar fazendo uma corrente para me dar esta altura, e aí é um ponto baixo para cada ponto, para que eu possa fazer a costura a seguir, mas para fazer a costura eu preciso dessa borda, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer essa borda toda aqui, um ponto para cada ponto, e aí a gente volta e eu vou te mostrar como será feita essa costura. Agora a gente vai falar da costura. A costura, minha gente, deverá ser feita também com a peça voltada para frente, tá? E você vai fazer a costura das laterais, então veja, olha, manga é um L dos dois lados. E na parte de cima da manga, então aqui a parte do pescoço, você vai costurar desta ponta até aqui. São 4 intervalos de costura. 2 partes de ombro e 2 laterais, que são L's. Tá joia? Então, eu vou começar mostrando para vocês aqui na parte de cima. A minha costura será feita com agulha de tapeceiro, então, aqui está ela. E eu falei já para vocês que eu ia utilizar o cabo branco, tá? Eu vou fazer a costura com 2 cabos. Então, eu passo o meu cabo na agulha e eu vou dobrar ao meio, porque eu quero uma costura mais robusta. Normalmente, se você acompanha aqui o canal, você já deve ter visto. Eu costumo fazer a costura com um cabo somente. Mas por se tratar de lã, por se tratar de uma peça que eu quero um pouco mais de robustez, eu aqui vou optar por fazer com o cabo dobrado ao meio, passando pelos pontos os 2 cabos, e não um cabo somente. Então, basicamente, o que a gente vai fazer é assim. A gente vai pegar do lado do avesso, escolhe um dos lados, eu vou pegar o que está à minha frente, então esse avesso. Vou passar a minha agulha de dentro para fora, trago o cabo e eu deixo o cabo sobrando. Deixa lá. Eu passo a agulha por cima da peça e pegando o mesmo ponto do lado oposto, então, de dentro para fora, eu trago o meu cabo. Na hora que você vê que ele dá aquela ajustada, segura aqui porque senão vai correr o cabo. E aí eu ajusto. Eu quero uma ideia de persponto, tá bom? Vou para o outro lado, então passando a agulha por cima, de dentro para fora, eu pego o próximo ponto e eu trago meu cabo. Eu vou continuar ajustando, então eu preciso sempre modelar essa tensão para que a gente tenha uma costura uniforme. Venho para o outro lado, de dentro para fora, e trago meu cabo. E olha aqui a costura acontecendo, ó. Tô vindo mais pra cá porque eu já tô me locomovendo onde eu não devo. Novamente do outro lado, de dentro para fora, eu trago meu cabo. E vai ajustando sempre. Sempre você vai vendo a necessidade de ajustar essa costura. Novamente, de dentro para fora, do outro lado, eu trago meu cabo. Você vai percebendo que a gente vai fazendo essa trancinha aqui, ó. A gente vai cruzando o cabo, né? É muito importante que você tenha certeza que todos os pontos foram abraçados, tá bom? Mas também temos que ter a certeza de que nenhum ponto recebeu a passada da agulha 2 vezes. Então, olha com cuidado. Olha com atenção, para que a sua costura fique uniforme, ó, você vê que eu venho aqui e eu puxo o ponto para eu poder ver, porque o meu aqui é preto, né?
Então, realmente é uma cor mais difícil de você acompanhar. Mas a gente vai com bastante atenção, vai olhando o que você está fazendo, que dá certo. Olha lá, ó, é muito simples e, gente, fica bonito. Olha só, particularmente, ó, então vou pôr aqui minha mão por dentro. Olha aqui como é que fica a costura, ó, tá vendo? Vai ficando esse vai e vem na costura. Tá joia? Bom, minha gente, eu vou fazer então a costura de todos os lados que eu informei aqui para vocês e depois eu volto pra gente continuar a execução juntas. Então, olha lá, minha gente, uma vez, né, que nós tenhamos as costuras feitas, nós podemos agora começar a falar sobre os acabamentos. E aí, para você ter ideia do que a gente vai fazer, eu trago um lado feito. Então, eu fiz um punho aqui. Um punho não, né? Porque é manga, tá? Acima do cotovelo, tá? Então, não é punho, não. Então, eu utilizei aqui o ponto barra, tá? Aqui eu tô fazendo ele 2x2. E um acabamento com uma florzinha feita com 3 picôs, tá? Minha gente, vou demonstrar para vocês como fazer deste lado, então, tá? Eu aqui elegi o cabo branco para ser o meu cabo principal dessa etapa. E, gente, eu estou trocando a numeração da minha agulha. Então, é assim, você que tece um ponto muito apertado, eu sugiro que não troque. Mantenha aí a agulha que você já está usando. Você que tem um ponto um pouco mais larguinho, que consegue deixá-lo mais fluido, pode fazer a troca se assim desejar. Como eu consigo fazer essa variação de um ponto mais tensionado e um ponto um pouco mais fluido, eu vou para 2,75, porque embora eu deseje uma robustez nas extremidades, eu não quero que ela fique muito dura. Então, eu vou para 2,75, que me dá a robustez que eu desejo, e eu consigo trazer o cabo deixando o fio vir fluidamente e obter uma elasticidade ainda. Para fazer, então, você começa, eu sugiro, sempre pela parte de baixo e utilizando aqui o meu fio branco, eu vou deixar o meu cabo seguir a execução. Veja, eu deixo sobrar, deixa lá. Vou passar minha agulha pelo meu ponto, meu primeiro ponto, e eu vou trazer um pontinho para cá. Vou fazer 1, 2 e 3 correntes. E veja só, basicamente o que nós vamos ter na nossa primeira carreira é um ponto alto para cada ponto que eu tenha na minha base. A base contempla o espaço da costura, que é isso aqui que você tá vendo agora. Então, tem que ter um ponto alto ali também. Toma cuidado para que você não faça uma quantidade de pontos, levando em consideração o intervalo da costura, que fique uma resposta de babado, ou seja, no final da carreira, eu acabar tendo uma quantidade de pontos maior do que o que eu tenho no total dos pontos tecidos nas duas partes da minha blusa, porque a gente teceu separadamente as duas partes e costuramos. Então, a gente tem um total de pontos ali. A gente precisa respeitar esse total de pontos, tá bom? Toma cuidado com isso, vê direitinho aí a tensão do seu ponto para que você obtenha o ponto fluido, para que ele não fique menor em relação à circunferência, porque se você trocou a agulha, foi para uma agulha menor, pode acontecer. Então, você precisa acompanhar o que você está fazendo, deixar o cabo correr. Então, você vai percebendo que eu sempre trago o cabo até aqui em cima, eu alongo esses pontos de modo que eu consigo manter a circunferência, tá? Haverá uma diminuição que é natural, porque a gente vai fazer o ponto barra, mas não é uma diminuição que vai deixar a peça franzida. Isso daí a gente não quer.
Tá joia? Vamos lá, então. Vou fazer aqui o meu contorno todo em pontos altos, é um ponto para cada ponto de base, eu trocando a minha agulha para 2,75, preciso deixar o cabo fluir, senão vai ficar menor do que o que eu desejo.